Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com um assunto assim, de uma maneira mais breve. Esse assunto aqui é mais uma grandeza física escalar chamado potencial elétrico. Só lembrando, na aula de ontem nós trabalhamos com a energia potencial elétrica. Então, o potencial elétrico ele tem uma dependência com a energia potencial elétrica, mas não é a própria energia potencial elétrica. Sempre o maior questionamento dos alunos é entender o que é o potencial elétrico e principalmente diferenciar com a energia potencial elétrica. Primeiro de tudo, nós podemos imaginar que o potencial elétrico ele é uma grandeza equivalente lá ao campo elétrico. A única coisa que diferencia um do outro é que o campo elétrico era uma região do espaço onde se exercia onde uma carga exercia uma força sobre a carga de prova. Então o campo elétrico era uma grandeza vetorial. Aqui nesse caso, o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então ele vai ser um número. Só que ele vai ser, podemos imaginar que são grandezas escalares, que seriam pontos no espaço onde existem determinadas energias potenciais elétricas sobre uma determinada carga. Então, podemos fazer uma analogia com o campo elétrico. O campo elétrico seria uma região no espaço onde existe força elétrica sobre uma carga de prova. E aqui nós temos, e o potencial elétrico são regiões no espaço de maneiras escalares, onde existe uma influência de uma energia elétrica sobre uma carga. Então esse que é o ponto principal. Então esse que é o entendimento principal do potencial elétrico. Então vamos lá para a definição. A página 41 ele traz essa definição do potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, primeiramente, nós vamos o símbolo do potencial aqui, pessoal, ele vai ser determinado por um V. V maiúsculo, tá? Ele é uma grandeza escalar e ele mede a energia potencial, né? Potencial elétrica, né? Lembrando que nós escrevemos lá da aula passada, energia potencial elétrica seria EPE, né? Sempre colocando o índice para não confundir com o campo elétrico. Mede a energia potencial elétrica por unidade de carga. Unidade de carga. Em outras palavras, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar lá que eu tenho uma carga. Essa carga aqui é uma carga Q maiúscula. Essa carga aqui é a carga geradora de energia. Ou seja, em torno dessa carga existe potenciais, regiões de energia, tá? Agora nós podemos imaginar que agora colocar uma carga de prova Q, vamos colocar uma carga de prova Q aqui no espaço. Então, o potencial elétrico então vai ser a energia, vamos até escrever em outra cor, energia potencial elétrica sobre essa carga Q. Quem que vai exercer essa energia potencial elétrica? É o Q maiúsculo aqui, a carga geradora. Então, a energia potencial elétrica, o potencial elétrica seria a energia potencial que essa carga exerce sobre essa carga de prova, Q. Certo? Então, como é que nós vamos poder escrever isso? Então, como que nós vamos escrever aqui? Definição. Definição é a seguinte. Então vamos escrever aqui. Potencial é igual a quem? É só pegar o esqueminha aqui. Energia potencial elétrica sobre a carga de prova Q. Lembrando que o que nós temos aqui? Temos a primeira fórmula. Essa primeira fórmula aqui. Essa primeira fórmula é muito importante porque nós podemos calcular o potencial elétrico conhecendo a energia e conhecendo a carga de prova, o valor da carga de prova. Uma outra forma de calcular o potencial elétrico é o seguinte, também vamos considerar o seguinte, pessoal.
Vamos considerar aqui que o potencial não é a energia potencial sobre a carga. Vamos lembrar da aula passada, da aula de ontem, como que nós calculávamos o potencial? O que era o potencial aqui? Recordando. Como que nós calculávamos o potencial? Vamos escrever a fórmula do potencial aqui do lado, da energia potencial, desculpa. Energia potencial é a constante eletrostática que multiplica a carga maior e a carga menor, dividido pela distância. Lembrem que era distância, não era distância ao quadrado. Esse aqui era da aula passada, a fórmula da aula passada. Então, o que nós podemos escrever? Vamos escrever, então, que o potencial é... substituir o valor da energia potencial elétrica aqui. Então, vamos colocar K, que multiplica Qzão, vezes o Qzinho, dividido pela distância. Dividido novamente aqui pela carga. Vamos considerar que aqui é uma carga, é o módulo da carga, pode ser positivo ou negativo. Opa, coloquei D também, sobre o módulo da carga. Carga de prova. O que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós podemos simplificar. Eu tenho a carga de prova aqui em cima, tenho a carga de prova aqui embaixo. Logo, a equação final vai ficar como? Vou escrever em outra cor. Logo, como nós podemos escrever o potencial? O potencial elétrico é igual a constante eletrostática que multiplica a carga geradora dividido pela distância. Tá aí. É desta forma que nós também podemos calcular o potencial. Lembram lá do campo elétrico? Que o campo elétrico existia independente da existência de uma carga de prova ou não? Eu poderia colocar uma carga de prova ou poderia calcular o campo elétrico num ponto. O potencial elétrico é a mesma coisa. Se eu tirar essa carga de prova aqui, nesse ponto P, eu posso considerar um ponto P aqui simplesmente. Posso ter um ponto P. Sabendo a distância, sabendo o valor dessa carga, sabendo a constante do meio, constante eletrostática, e sabendo a distância até esse ponto aqui, eu consigo calcular o potencial. Então, uma característica aqui é que o potencial independe da carga de prova. Carga de prova aqui. Não vai aparecer aqui. Se eu colocar uma carga de prova, aí eu posso calcular a partir da energia potencial. Mas se eu não tiver uma carga de prova, como é que eu posso calcular? Eu calculo o potencial em torno da carga geradora de energia. Então, independente da carga de prova ou não, esse potencial vai existir em torno da carga geradora, da carga Qzão. Então eu posso escrever da seguinte forma aqui, potencial elétrico. De maneira mais simples. Eu tenho a carga de prova, a carga geradora. Vou pegar aqui, tenho uma carga geradora Qzão. E eu posso calcular o potencial num ponto P. Vamos calcular um potencial num ponto P. Esse ponto P aqui, como que nós vamos calcular esse potencial? É só pegar o valor da distância até o ponto P. Então, nós chamamos aqui essa região ali de... Nesse ponto P, nós temos um potencial V. Potencial V. Esse potencial aqui, outro ponto importante, eu tenho um potencial, uma determinada distância. Se você colocar esse ponto mais próximo da carga, vamos dizer, e pegar um outro ponto, esse aqui é um ponto P1. Eu posso pegar um ponto P2 aqui, mais próximo da carga. O que acontece com a distância? Diminui. E o que vai acontecendo com o potencial? Aumenta. Então, o potencial varia com o inverso da distância. Então, quanto maior for a distância, menor o potencial. E quanto mais próximo da carga, eu tenho maior potencial. Certo? Ou uma maior energia. Tá? Agora, qual que é a unidade de potencial? Qual é a unidade? Isso aqui é importante também. Unidade no SI. A
A unidade potencial vocês vão encontrar ali... nós temos uma unidade, se for analisar aqui, o que eu tenho? É Joule por Coulomb. Geralmente nós não usamos essa unidade de Joule por Coulomb. A unidade de potencial no SI a gente chama de... Vamos colocar aqui, pode ser Joule por Coulomb, não é muito usado, mas também nós temos uma unidade muito conhecida chamada de Volt. Volt, dada pela letra V. Aí aquela voltagem que nós temos lá na frente são regiões de diferentes potenciais, ou diferença de potencial que é dada em volt. Então aqui essa unidade a gente conhece ela, né? Quando pensa em bateria, tomadas, né? A gente pensa na unidade volt, né? Volt, na verdade, é a unidade de energia por carga, né? Joule por Coulomb. Outro ponto importante aqui que eu quero colocar para vocês esse potencial aqui, ele pode assumir valores positivos ou negativos. Esse potencial, outro ponto importante, vou colocar 2 asteriscos. O potencial, quando eu tenho uma carga positiva aqui, essa carga que eu estou falando aqui é a carga geradora. Se eu tenho uma carga positiva, ou seja, uma carga mais que, como que vai ser o potencial? O potencial vai ser positivo. Tá? Então eu vou calcular da mesma forma aqui, só que colocando o potencial positivo. Então, agora, eu não vou ter necessidade de ficar colocando módulo aqui, né? Por quê? Eu posso até tirar esse módulo daqui, porque vai acontecer o seguinte: se eu colocar essa carga, determinada carga aqui, essa carga for positiva, esse valor aqui do potencial vai ficar positivo. E a recíproca é verdadeira. Se eu pegar uma carga negativa, ou seja, menos que, eu tenho um potencial negativo. Então vai aparecer aqui o sinal negativo na fórmula. Então não tem mais sentido ficar colocando módulo, tá? Não tem mais sentido ficar colocando módulo. Beleza, pessoal? Então, as duas fórmulas importantes é o do potencial. Eu vou também trabalhar com vocês... Deixa eu ver aqui. Eu também posso ter um potencial elétrico resultante. O que seria um potencial elétrico de um sistema de cargas? Eu vou trabalhar até essa parte na aula de hoje. Ele vai ficar para a semana que vem. Quarta-feira eu não vou dar videoaula para vocês. Não vai ter videoaula, né? Vocês vão fazer o trabalho mensal. E daí na sexta-feira... Na sexta-feira a gente vai dar continuidade a esse assunto aqui, né? Que é o assunto ainda até o final do bimestre. Esse assunto, então, nós vamos trabalhar com essa parte do potencial elétrico. E hoje nós vamos trabalhar também com o potencial se eu tiver um sistema de cargas. Sistema de cargas. Então, só para... que está na página 42. A diferença de potencial entre dois pontos, superfícies equipotenciais e trabalho do potencial elétrico da página 43, aí vai ficar para a semana que vem, tá, pessoal? Então eu vou pedir exercício mais simples. Vamos imaginar uma situação agora aqui, eu posso ter uma carga, mas e se eu tiver um sistema de cargas, se eu tiver N cargas? Se eu tiver uma carga Q1, tiver uma carga, vou fazer aqui na ordem do livro, uma carga Q2, uma carga Q3, encher de carga aqui. Uma carga Q4. E agora eu posso pegar um ponto, lembrando que o potencial não precisa colocar carga de prova aqui no meio, tá? Eu posso colocar um ponto P aqui no meio, tá? Esse ponto P. Agora a pergunta, qual é o potencial nesse ponto P aqui? Quanto que vai ser o potencial nesse ponto P? Como que nós podemos calcular? É o seguinte, fazer parecido com o que nós fazíamos com o campo elétrico. O que nós fazemos? Nós pegamos a carga 1, deixa eu escrever outra cor. Vamos pegar a carga 1 e uma distância 1, uma carga 2, uma distância 2, uma carga 3, uma distância 3, uma carga 4 e uma distância 4.
Aí é só aplicar a fórmula, né, do Q1, Q2, Q3 e Q4 lá do potencial. E no final, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente nós vamos somar esses valores aqui. Vai ser o quê? Potencial 1 mais potencial 2 mais potencial 3 mais potencial 4. Se tivesse mais carga, se tivesse uma quinta carga, você somava com potencial 5 e assim por diante. Só que o legal aqui, pessoal, como o potencial não é uma grandeza vetorial, nós vamos precisar esquentar a cabeça lá de calcular direção e sentido de cargas. O que a gente vai fazer apenas? A gente vai pegar os potenciais lá e colocar potencial, se a carga Q for positiva, a gente coloca o potencial positivo, coloca valor positivo. Se o potencial for negativo, coloca subtraindo. Subtrai os potenciais negativos e soma os potenciais positivos. Nós vamos fazer um exercício aqui e exemplificar isso. Beleza? Então não esquecer, esse aqui é o potencial resultante de cargas. E só para reforçar, né? A fórmula do potencial que a gente vai mais utilizar é essa, né? Que multiplica a carga sobre a distância. Só para reforçar aqui, né? Para vocês relembrarem de determinados pontos, o K vai ser o quê? Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado à nona. O Q vai ser a carga geradora de potencial, né? Que vai ser dado em coulombs, e D é a distância. Distância da carga ao ponto, né? Ao ponto P que você vai querer calcular, que é dado em metros. Então não esqueçam também aqui, pessoal, que vocês têm que definir aqui as grandezas no sistema internacional, né? Aqui Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Certo, pessoal? Então, vamos lá fazer uns exercícios para terminar aqui. Vamos lá, o primeiro exercício da página 45. Eu vou apagar aqui. Aqui o dia. Então, vamos lá. Exercício 1 da página 45. Hoje eu vou resolver menos exercícios com vocês e pegar o assunto mais simples, tá? Para não carregar muito conteúdo e para vocês fazerem o trabalho também mensal para semana que vem. Uma carga Q se movimenta ao longo de uma superfície equipotencial. Só para deixar claro o que é uma superfície equipotencial, na verdade, eu não vou resolver o exercício 1 com vocês agora. Vou deixar para resolver na próxima aula, que a gente vai falar de superfície equipotencial, certo? Então, para não acumular muito conteúdo. Vamos para o 2, então. O 2 é o seguinte. Em um ponto P no vácuo, situado a uma distância de 9,10 elevado a 1 centímetro de uma carga Q, existe um potencial elétrico de 5 vezes 10 elevado a quarta volt. Qual é o valor de Q? Então, ele está dizendo que a distância, ele está dando aqui que a distância vale 9 vezes 10 a 1, 10 a primeira centímetros, cuidado com a unidade aqui, né, pessoal? Ele está dizendo que 10 a 1 centímetro. Como que nós vamos converter aqui? Se você imaginar centímetros, a gente tem que dividir aqui, converter para metro, tem que dividir por 100, né? Então, se vocês quiserem deixar aí notação científica, depois confiram, façam continha com calma, vai dar 9 vezes 10 a menos 1 metros, tá? No fundo aqui você vai dividir por 100, você vai andar duas casas, então vai ficar 9 vezes 10 a menos 1. O potencial ele está dando. Diz que o potencial é 5 vezes 10 elevado à quarta volt. E a constante eletrostática nós sabemos, né, que é 9 vezes 10 elevado à nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá? E agora? Ele quer calcular a carga. Quanto que vale a carga?
fazer outra cor aqui. Vamos pegar ali, então, é só aplicar a fórmula do potencial, pessoal. Então, o potencial é igual a constante eletrostática, multiplicar da carga dividido pela distância. Tanto o potencial como a energia potencial é sobre a distância. Sobre a distância aqui, né? Não a distância ao quadrado. Substituindo o potencial, vai ficar 5 vezes 10 elevado à quarta, igual constante eletrostática 9 vezes 10 à nona. A carga nós queremos descobrir, dividido pela distância, que é 9 vezes 10 elevado a menos 1. O que nós podemos fazer aqui? Cortar 9 com 9, né? Agora, esse 10 elevado a menos 1 está dividindo, pode passar multiplicando. Vai ficar 5 vezes 10 à quarta vezes 10 a menos 1. O que você vai fazer? Subtrair os expoentes. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? A terceira. Igual a 10 elevado a nona Q. Agora, como é que nós podemos fazer? Esse 10 elevado a nona pode passar dividindo. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a terceira dividido por 10 elevado a nona. O que nós fazemos? Repetimos o número que está na frente, ou 5 dividido por 1 dá 5, né? Tem 1 aqui na frente, né? E repetimos a base e subtraímos o expoente. 3 menos 9, né? Vai dar o quê? Vai dar menos 6. Certo? Então, 5 vezes 10 a menos 6. Deixa eu deixar bem certinho, né? Logo o resultado vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí. Trabalhar um pouquinho com notação científica, mas é substituição direta de fórmula. Agora, o número 3 aqui é um pouquinho mais avançado, mas é bom para a gente treinar aqui e comparar com o campo elétrico. Então, o exercício 3 é o seguinte. O 3 vai dizer uma partícula pontual, né? Ele tem uma partícula com uma carga Q. É a carga geradora, tá? E essa partícula, ela está na origem de um eixo aqui. Nós temos um eixo Y, um eixo X, pessoal. O que mais que nós temos? Nós temos um ponto A, aqui, um ponto A. Eu não vou fazer na escala, aqui nos quadradinhos, para não dar trabalho. E aqui nós temos um ponto B. Tá. E ele considera o seguinte, ele considera aqui o campo elétrico no ponto A. O que nós temos aqui? Ele considera que o campo elétrico no ponto A, o IA, aqui é o campo elétrico, né, a fórmula do campo elétrico. Ele vai dizer que vale K, que multiplica a carga Q dividido pela distância ao quadrado. Esse é o campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico, isso aqui é a fórmula do campo elétrico, né? É K vezes Q dividido por D ao quadrado. E o potencial elétrico em A? O potencial elétrico em A é a constante eletrostática, multiplica pela carga dividido pela distância. Vocês notaram qual que é a diferença entre o módulo do campo elétrico e o potencial elétrico? É só o fator D aqui, né? Um é o D ao quadrado, sobre D ao quadrado, e o potencial é sobre D. E unicamente é isso que diferencia o campo elétrico do potencial elétrico. Tá? E é claro, né, porque um é grandeza vetorial e o outro é grandeza escalar. Mas em termos de módulo é só o D ao quadrado ali que diferencia. Agora um ponto importante aqui é que vocês têm os quadradinhos ali. Ele não dá unidades, então pode ser uma unidade qualquer. Cada quadradinho pode estar em metro, centímetro, aí não vem o caso. O que nós temos aqui? Nós temos uma distância aqui, dizer de 10 quadradinhos. 10 quadrados. Tá? Agora ele quer saber qual que é a relação. Se o potencial em A e o campo elétrico em A são esses valores aqui, quanto que vai ser esse valor em B? Agora o que nós temos que saber aqui? Primeiramente essa distância aqui. Aqui só lembrando que essa distância aqui é a distância em distância dB. Então qual que é o campo elétrico e o potencial é essa distância? A ideia, na verdade, é observar um pouquinho a geometria. Agora nós temos o seguinte, pessoal.
aqui, deixa eu escrever em outra cor. Essa altura aqui de B, quantos quadradinhos que tem aqui? Vocês vão ter que ir lá no desenho e contar os quadradinhos. Aqui nós temos 4 quadradinhos ou 4 unidades de comprimento. Esse 10 quadrados aqui é 10 unidades de comprimento. Quantos quadradinhos que tem aqui? Projetando. Tem 3 unidades de comprimento. Vocês fazem a contagem dos quadradinhos aqui da figura, né? Agora, se eu tenho 3 unidades de comprimento embaixo aqui, e tenho 4 unidades de comprimento em cima, e aqui forma um triângulo retângulo, eu posso calcular esse dB? Essa distância B? Sim, utilizando Pitágoras. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar dB ao quadrado é igual ao quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é o quadrado da soma do quadrado dos catetos, né? Então, dB, distância B vai ser 3, vai ser 9 mais 16, vai dar igual a 25. Tirando a raiz de 25, dB vai ser igual a 5 unidades de comprimento. Tá, eu já calculei essa distância. Agora eu posso calcular qual que é o potencial. Primeiro, qual que é o campo elétrico ali dessa carga e qual que é o potencial. Vamos fazer isso. Vou fazer desse lado aqui. Ou seja, o que a gente quer determinar aqui? Uma relação entre o potencial. Agora a gente pode adotar aqui um potencial, um campo elétrico em B, uma relação do campo elétrico em B e uma relação do potencial em B. É isso que nós queremos saber, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos com o campo elétrico. Assunto passado. Campo elétrico em B. Campo elétrico em B, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui o constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância B. Só que aqui é o quadrado, pessoal, não esqueçam disso. Agora, o que nós podemos imaginar aqui, pessoal? Esse dB não são, essa distância B aqui não são 5 quadradinhos ou 5 unidades de comprimento? E quanto que era a distância A? Era 10 unidades de comprimento. Então, nós podemos fazer a seguinte relação. Que a distância, essa distância aqui era 10, né? Aqui essa distância dB é 5. Então, nós podemos dizer que o dB aqui é a metade da distância aqui do dA. Certo? Então, nós colocamos a moção na metade dessa distância aqui. Acabamos de confirmar aqui que é 5, né? E a distância dA era 10. Então, nós fazemos aqui. É um pouquinho mais complicado esse exercício, mas é bom para treinar aqui o raciocínio. Então, como é que nós vamos escrever aqui? K vezes Q, dB. Vamos substituir aqui por D sobre 2 ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, como é que vai ficar? Vai ficar D ao quadrado sobre 2 vezes 2 vai dar 4. E ele veio D ao quadrado. Agora eu posso passar esse 4 eu posso passar esse termo para cima invertendo os membros, né? Então como é que vai ficar? Vai ficar 4 que multiplica K vezes Q dividido por D ao quadrado. Só fiz uma passagem matemática, é isso mesmo? É. Agora, quem que é esse cara aqui, pessoal? K vezes Q vezes D ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Não é o campo elétrico de A? Então, vamos escrever aqui. dB, o campo elétrico não dB é igual a 4 vezes o campo elétrico de A. Tá aí. Primeira resposta, primeira relação. Ele quer saber a relação entre o campo elétrico entre A e B. Agora vamos fazer a mesma coisa para o potencial. Potencial elétrico. Vou escrever aqui embaixo mesmo. Agora, termos de potencial. Potencial elétrico do ponto B é o quê? É só escrever a fórmula do potencial. Potencial elétrico vezes o K vezes Q, só que divide por D. Só que D não é a metade, então vai ficar o quê? Vai ficar K vezes Q. O D vai ser... Esse aqui é o dB, né?
O dB vai ser a metade do D, então vai ficar D sobre 2. Como é que a gente vai escrever isso aqui? 2 vezes K vezes Q dividido por D. Quem que é K vezes Q dividido por D? É o potencial dA. Então, o potencial dB é 2 vezes o potencial dA. Aí, as duas respostas solucionadas. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí. E agora vamos resolver o último exercício 4. Exercício 4, o exercício 4 aqui, o que nós temos? Duas partículas pontuais, QA e QB, são posicionadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero, ABC, de lado 3 cm. Sabemos que as cargas se encontram no vácuo e que QA é 6 microcoulomb e QB é menos 8 microcoulomb, determina o potencial elétrico resultante no ponto P. Esse é o último exercício que a gente vai fazer. Eu vou apagar aqui. Vamos imaginar a situação do exercício que ele está dizendo. Então, vamos fazer a montagem, né, que ele está indicando aqui. Número 4. Duas partículas. Vamos pegar aqui. Se é um triângulo equilátero, vamos pegar aqui um triângulo equilátero. Mais ou menos assim, né? Todos os lados iguais. Se é um triângulo equilátero, eu posso colocar a carga A e a carga B em qualquer posição desse triângulo. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar a carga A aqui. Cadê? Aqui, ó. Porque A está aqui. A carga B eu vou colocar desse lado aqui. Poderia colocar em qualquer outra posição. Nós sabemos que as distâncias aqui que ele deu é 3 centímetros. Se o triângulo é equilátero, todas essas distâncias são 3 centímetros. Agora ele quer calcular, ele quer que vocês calculem o potencial aonde? Num ponto, no outro vértice aqui. O potencial nesse ponto P. Certo? Quanto que vai ser o potencial aqui? Aqui, na verdade, nós temos um potencial resultante, né? Por quê? Porque tem mais de uma carga. Tem duas cargas exercendo um potencial, uma energia sobre esse ponto P. Então, nós temos um potencial aqui resultante dessas duas cargas. Só lembrando que uma carga é positiva e outra negativa. Agora vamos resolver essa continha aqui de uma maneira simples. Aí a ideia seria o quê? Você primeiro calcular o potencial da carga A e o potencial da carga B. Só isso. Vamos lá. Vamos calcular primeiro para a carga A. Quanto que vale o potencial da carga A? Vamos chamar de potencial de A. Vai ser o quê? Constante eletrostática que multiplica a carga A dividido pela distância. Distância aqui. Só lembrando que as distâncias aqui, vamos chamar de distância D, ela está em centímetros, né? Não esqueçam de converter para metros, aqui senão vocês erram o resultado. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Já escrevi em notação científica, tá? Então tá aqui a distância. Agora vamos escrever aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar 9 vezes 10 a nona, constante eletrostática, né? Vezes a carga A. Quanto que vale a carga A? É 6 microcoulomb, né? Então é 6 vezes 10 a menos 6, tá? Se quiserem colocar aqui do lado, carga A, 6 vezes 10 a menos 6, né? Microcoulomb. Né? Então é menos 6. Dividido pela distância. A distância aqui é 3 vezes 10 a menos 2. Agora aqui eu vou deixar para vocês fazerem essa conta, fazerem esse cálculo. Vocês vão chegar no valor de 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Ou mais 6, desculpa. É mais 6 volts. Temos aqui o VA. Agora temos que calcular o VB. O VB é o seguinte. Vai ser a constante eletrostática vezes a carga B dividido pela distância. Lembrando que a carga B não está em módulo, então você coloca um valor negativo. Vai ficar 9 vezes 10 a nona, né, da constante eletrostática, vezes menos, quanto que é a carga? Menos 8 vezes 10 a menos 6. Tá? Vamos só colocar aqui que B é menos 8 vezes 10 a menos 6, ou menos 8 microcoulombs. Já deixei notação científica. Dividido por a distância também é a mesma. A distância da carga QA até o P é igual à distância QB até o P. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 também. Vocês vão chegar no resultado de menos 2,4 vezes 10 elevado a sexta. Faço com detalhe.
aí no caderno de vocês, no livro. Tá? Só que eu não quero saber o valor do potencial VA em VB, eu quero saber o potencial resultante no ponto P. Então, como que nós vamos calcular? Potencial resultante no ponto P vai ser o quê? Vai ser, nesse caso, VA. Daí eu tenho um valor negativo aqui, o menos VB, né? Ou eu posso colocar mais VB e depois colocar ele negativo, né? Mais com menos fica menos. Daí vai ficar o quê? 1,8 vezes 10 elevado a sexta menos 2,4 vezes 10 a sexta. Como que nós podemos resolver essa continha, pessoal? A subtração, se os expoentes são iguais, eu só repito a base e o expoente, né? E soma ou subtrai o que está na frente. Então vai ficar 1,8 menos 2,4 vai ficar 0,6. Né? Menos 0,6. 0,6 vezes 10 elevado a sexta, né? Qual é a unidade? Vamos colocar a resposta final aqui. 0,6 vezes 10 elevado a sexta luz. Aí. Fechou. Esse é o exercício de um campo elétrico, desculpa, potencial elétrico resultante. Agora, como tarefa, eu vou deixar para vocês fazerem os seguintes exercícios. São exercícios simples de substituição indireta de potencial, tá, pessoal? Sei que a gente foi um pouquinho além, tá? Então, vocês vão fazer para mim, para entregar até 6 horas da tarde. Deixa eu ver aqui. Tem poucos exercícios do caderno na hora do estudo. Talvez eu peça para vocês fazerem no caderno de atividades também. Eu perdi aqui. Não vou cortar o vídeo. Então, tarefa. Tarefa. Vocês vão fazer então o exercício. Deixa eu procurar. Perdi aqui. Vocês vão fazer o exercício lá da hora do estudo. Hora de estudo, vocês vão fazer o exercício número 6 da hora de estudo, que é simplesmente uma questão com alternativa para vocês explicarem a definição de potencial elétrico. Simples demais. E o exercício 10. Eles estão contidos aí na página 60. Página 60 e 61. Tá? O exercício 10 eu vou dar uma dica para vocês aqui, porque o exercício 10 ele não colocou uma figura. Deveria ter uma figura aqui. Se você pegar só pelo enunciado aqui, que está na página 61, vocês não conseguem resolver. Então, fica muito difícil de resolver. O 10 vocês vão considerar o seguinte. Você vai ter aqui, ó. O 10, você vai ter uma carga, a carga A, que é A. Você vai ter uma carga B, tá? Elas estão uma distância D, tá? Agora você vai pegar um ponto P aqui, só que esse ponto P ele vai estar localizado aqui, ó. Esse ponto P. Esse ponto P ele está também a uma distância D da carga B, certo? Então, é essa consideração que vocês vão fazer. Então, no fundo, o que vocês vão calcular? O potencial resultante nesse ponto P, devido à carga A e devido à carga B. Então, vocês vão pegar e aplicar essas fórmulas aqui, só que levando em conta que o A é 2 vezes a distância e o B é uma distância aqui. Ele dá o valor dessa distância, que é 0,3 metros, dá o valor das cargas e a constante eletrostática. Aí é só calcular o potencial resultante. Calcula os potenciais separados e depois faz a continha lá. E vocês vão fazer para mim também daí do CA, caderno de atividades. Olha, estudo, os outros exercícios são mais da próxima matéria. O do CA vocês vão fazer para mim o exercício 6, tá, pessoal? Exercício 6 é calcular o potencial. Potencial na página 21 do caderno de atividades, tá?
Esse exercício 6 da página 21, o que vocês vão fazer? Ele dá o potencial elétrico e diz que a distância é 2 centímetros. Então você calcula a carga em relação a esse potencial de 50 volts e uma distância de 2 centímetros, convertendo para metro. Aí depois, você tendo esse valor da carga, você vai calcular o potencial daí para 10 centímetros de distância. Você vai utilizar esse mesmo valor da carga, utilizando uma distância de 10 centímetros, né? 0,1 metros. Daí você consegue calcular o potencial em uma outra situação. É muito simples, tá? Não esqueça de fazer, entregar até 6 horas da tarde. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem por WhatsApp. Um abraço e bom estudo!